O que acontece quando um apresentador tenta humilhar ao vivo alguém que não se deixa intimidar? Em um programa noturno de entrevistas em São Paulo, o público esperava a típica mistura de humor e provocação política. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a ocorrer. Guga Noblat, um apresentador conhecido por seu estilo incisivo e suas perguntas desconfortáveis, tinha à sua frente um convidado muito esperado, Jair Bolsonaro. Sua presença no set já era suficiente para causar surpresa. Mas o que aconteceu depois deixou a todos sem palavras. O que você está prestes a ver não foi uma simples entrevista. Foi um duelo verbal, em que, contra todas as expectativas, Guga terminou encurralado. Fique até o final, porque a resposta de Jair Bolsonaro não apenas desarmou o apresentador, mas provocou um debate que ainda segue dando o que falar. Até que ponto um apresentador deve pressionar seu convidado? Existe um limite ou tudo vale em uma entrevista? Deixe-nos sua opinião nos comentários e continue assistindo para descobrir o que realmente aconteceu neste encontro. O que ninguém sabia naquele momento era que esta entrevista não seria como qualquer outra. Guga Noblat estava prestes a receber uma resposta que jamais teria imaginado. O confronto Guga começou com seu tom habitual, carregando um toque de malícia. Temos um convidado muito especial. Alguém que vocês nunca imaginariam que pisaria neste palco. Um murmúrio de curiosidade percorreu a sala. Então, como se estivesse orquestrado para alcançar o máximo impacto, Jair Bolsonaro emergiu dos bastidores, vestido com um terno cinza impecável. Sua postura exalava profissionalismo e fortaleza. O público prendeu a respiração, pego de surpresa pela aparição não anunciada. Alguns aplaudiram, vacilantes, enquanto outros trocavam olhares desconcertados. O próprio Guga pareceu momentaneamente desorientado, embora rapidamente disfarçasse com seu sorriso característico. Bolsonaro aproximou-se da cadeira do entrevistado com calma e confiança. "Obrigado pelo convite", disse sua voz firme, mas amável. A reação do público foi uma mistura de intriga e ceticismo, estabelecendo o tom para o que se tornaria uma noite inesquecível. O cenário estava pronto, mas ninguém, nem mesmo Guga, podia prever o que estava prestes a se desenrolar. Os verdadeiros fogos de artifício começaram quando a conversa se tornou pessoal. A entrevista começou de forma previsível, com Guga mantendo seu habitual charme. Ele se recostou na cadeira, cruzando uma perna sobre a outra, e ofereceu a Bolsonaro um sorriso educado. "Presidente Bolsonaro, tem sido uma longa jornada na vida pública. Como é a vida agora?" Bolsonaro olhou para ele sem hesitação. "A vida é gratificante", respondeu sua voz estável. "Concentro-me no meu trabalho, em servir aos cidadãos e em contribuir para a segurança do nosso país." Guga assentiu, mas seus olhos brilhavam com um rastro de malícia. Ele não estava ali para oferecer uma conversa fácil, e todos no público sabiam disso. Mesmo assim, a tranquila compostura de Bolsonaro pareceu desarmá-lo, ao menos por um momento. O público escutava atentamente, enquanto ele falava sobre seu trabalho na segurança pública, desde a implementação de novas estratégias até a colaboração com comunidades locais. "Interessante", disse Guga depois de uma pausa. "Mas sejamos honestos. Muitas pessoas têm criticado seus métodos por serem muito linha dura em um mundo que evolui rapidamente. Como o senhor responde a isso?" A sala pareceu prender a respiração, esperando ver como ele lidaria com a pergunta incisiva. Bolsonaro, no entanto, permaneceu tranquilo, suas mãos repousando suavemente sobre seu colo. "Acredito que as ações falam mais alto que as palavras", disse simplesmente. "É fácil falar, mas mais difícil fazer uma diferença real. Eu me foco no que posso fazer, não no que outros esperam que eu diga." Houve uma sutil mudança na atmosfera. Guga inclinou-se ligeiramente para a frente, sua expressão se aguçando. Estava claro que ele tinha a intenção de pressionar mais. Forte, o ponto de virada da atenção aumentou quando Guga abordou um tema que ninguém esperava que fosse levantado. Sorriso de Guga se alargou, enquanto ele batia a caneta no apoio de braço. "As ações falam mais alto que as palavras. Uma filosofia interessante. Mas o senhor não acha que alguns momentos exigem palavras, especialmente quando os riscos são tão altos?" Seu tom havia mudado, carregando um sutil fio de navalha,
como se estivesse testando as águas antes de mergulhar mais fundo. Bolsonaro inclinou a cabeça ligeiramente, sua expressão ilegível. Acredito que as pessoas têm seus papéis. Meu papel é servir ao meu país, à minha maneira. E à sua maneira, continuou Guga, isso significa manter-se em silêncio mesmo quando as políticas públicas geram debate? Alguns suspiros percorreram o público. A pergunta não era apenas audaciosa, era incendiária. Guga recostou-se, cruzando os braços, claramente esperando uma resposta defensiva. A sala fervilhava de antecipação, a tensão quase palpável. Mas Bolsonaro não se intimidou. Em vez disso, ele deixou o silêncio persistir por um momento, seu olhar inabalável. O debate sempre existiu, disse finalmente, sua voz tão calma quanto sempre. Culpar uma pessoa por ele é fácil, mas não resolve o problema. Eu escolho focar na união, não na culpa. O público murmurou em resposta. Guga pareceu momentaneamente desconcertado, mas rapidamente se recuperou. Um ponto justo, ele concedeu. Mas falando de união, há rumores, controvérsias, coisas que as pessoas querem ouvir diretamente do Senhor. Por exemplo, sua postura diante de alguns temas sensíveis. A sala soltou um suspiro coletivo. O ar ficou pesado enquanto a linha de perguntas se dirigia a um território profundamente incômodo. A expressão de Bolsonaro não mudou, mas houve um brilho em seus olhos, uma faísca que sugeria que ele estava pronto para isso. Mas o que veio a seguir transformou a conversa em algo que ninguém poderia ter antecipado. O cheque Mate Guga inclinou-se, sua voz abaixando o suficiente para fazer o momento parecer íntimo, mas carregado. Vamos abordar o elefante na sala, Jair. Muitos questionaram suas decisões, seu silêncio durante alguns dos momentos mais turbulentos e até mesmo sua lealdade a certos princípios. O senhor está aqui para esclarecer as coisas? O público estava na ponta de suas cadeiras, alguns sussurrando entre si. Este era o momento que esperavam. Um confronto que prometia fogos de artifício. O sorriso de Guga aumentou, sentindo que estava prestes a encurralar seu convidado. Bolsonaro, no entanto, não mordeu a isca. Em vez disso, ele endireitou a postura, seu rosto tranquilo, mas imponente. Estou aqui para falar por mim mesmo, disse firmemente, sua voz carregando uma sutil acidez. Não por rumores, não por histórias feitas por pessoas que não me conhecem. Guga abriu a boca para interromper, mas Bolsonaro não havia terminado. Sua voz ganhou impulso, cortando o ar como uma navalha. Todos têm opiniões, continuou suas palavras deliberadas, mas opiniões não são fatos. Eu sei quem eu sou e sei o que defendo. O resto é apenas barulho. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o peso de suas palavras. Até Guga, o experiente anfitrião conhecido por sua inteligência rápida, pareceu momentaneamente sem saber como responder. Seu sorriso vacilou, substituído por algo que se assemelhava a uma genuína surpresa. O olhar de Bolsonaro percorreu o público. É fácil julgar alguém de fora, acrescentou. Mais difícil é olhar para dentro de si mesmo e se perguntar por que você sente a necessidade de julgar. A sala irrompeu em aplausos, alguns se levantando. O salão ficou em completo silêncio. A tensão podia ser cortada com uma faca, enquanto Bolsonaro se inclinava ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos de Guga. Há algo que você talvez não entenda. Guga, continuou ele com voz firme, mas serena, o serviço público não é sobre ganhar popularidade ou agradar a todos. É sobre tomar decisões difíceis, sabendo que você será julgado por elas, e ainda assim seguir adiante, porque você acredita que é o certo. A audiência prendeu a respiração. Era como se cada palavra de Bolsonaro ressoasse com uma verdade que muitos sentiam, mas poucos se atreviam a expressar. Alguns a sentiram inconscientemente, reconhecendo a autenticidade em suas palavras. As redes sociais criaram um mundo onde todos têm um microfone para criticar, mas poucos têm a vontade de agir. Prosseguiu dirigindo-se agora ao público. Você me pergunta sobre minhas decisões como se eu devesse me desculpar por elas. Mas a realidade é que cada escolha que tomei foi com plena consciência de suas consequências. Guga, visivelmente desconcertado, tentou recuperar o controle com um sorriso forçado. Interessante perspectiva, mas certamente o senhor reconhece que a transparência é fundamental.
Transparência e espetáculo não são a mesma coisa, interrompeu Bolsonaro. Sua voz tranquila, mas implacável. Fui transparente em minhas ações, em meus resultados. O que você busca não é transparência, é drama. E eu não estou aqui para fornecer entretenimento à custa da verdade. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Pela primeira vez na história do programa, o público parecia estar completamente do lado do convidado, e não do carismático apresentador. A dinâmica de poder havia mudado irrevogavelmente, e todos sabiam disso. Guga, ainda se recuperando, tentou retomar o controle. Bem, gaguejou, essa é uma perspectiva interessante. Mas certamente o senhor compreende porque as pessoas sentem a necessidade de questionar as figuras públicas. Seus movimentos pararam momentaneamente. A pergunta não era apenas audaciosa, era profundamente pessoal. Todos os olhos se voltaram para Bolsonaro, esperando sua reação. Por um momento ele não respondeu. Permaneceu imóvel, sua expressão ilegível. O silêncio se estendeu o suficiente para fazer todos se sentirem incomodados, incluindo Guga. Então ele falou, sua voz calma, mas penetrante. O arrependimento é para aqueles que não assumem a responsabilidade por suas escolhas, disse. Conheço o caminho que escolhi na vida pública. Conheço a vida que escolhi e a mantenho. Não porque seja fácil, mas porque é minha. O público irrompeu em aplausos mais fortes e mais unificados do que antes. Algumas pessoas se levantaram, aplaudindo com admiração. Guga piscou, sua compostura se quebrando pela primeira vez naquela noite. Ele abriu a boca para falar, mas Bolsonaro não havia terminado. Vivemos em um mundo onde é fácil criticar das arquibancadas, continuou, seu tom inabalável. Mas a verdade é que você não pode entender a vida de alguém a menos que a tenha vivido. Eu não devo a ninguém uma explicação pelas minhas escolhas. Os aplausos se tornaram ensurdecedores, a multidão claramente se colocando ao seu lado. Guga recostou-se em sua cadeira, visivelmente humilhado. Sua antiga arrogância havia desaparecido. O que aconteceu depois? Mas o que aconteceu depois que as câmeras pararam de gravar foi ainda mais surpreendente. Quando as câmeras cortaram para os comerciais, o público do estúdio fervilhava, uma mistura de assombro e incredulidade. Bolsonaro não só manteve a compostura diante do implacável interrogatório de Guga, como havia virado completamente o jogo. Os produtores do programa se apressavam nos bastidores, alguns digitando furiosamente notas, outros murmurando em fones de ouvido sobre o potencial viral do segmento. Enquanto isso, no palco, Guga inclinou-se em direção a Bolsonaro, sua confiança anterior substituída por algo mais comedido. Tenho que admitir, disse ele com um meio sorriso, eu não esperava que o senhor lidasse com isso com tanta elegância. Bolsonaro olhou para ele com um sorriso educado, seu tom medido. Eu não jogo jogos, Guga. Eu digo a verdade. E isso é suficiente. O comentário ficou suspenso no ar. Guga pego de surpresa pela sua sinceridade. O antes dominante anfitrião agora parecia quase arrependido. É justo, murmurou oferecendo um aceno de respeito. Nos bastidores, membros da equipe e convidados sussurravam enquanto Bolsonaro passava, sua presença exigindo atenção. Alguns estavam ansiosos para elogiar sua compostura. Outros estavam simplesmente atônitos com sua capacidade de dominar a conversa sem levantar a voz. Ele os agradeceu gentilmente, mas não se demorou. Ao sair do edifício, uma multidão de repórteres e fotógrafos já havia se reunido do lado de fora. As perguntas voavam de todas as direções. Bolsonaro, o senhor acha que Guga foi longe demais? O senhor estava preparado para esta entrevista? O senhor tem algo mais a dizer? Ele fez uma breve pausa, virando-se para encarar as câmeras que piscavam. Eu disse o que precisava ser dito, afirmou simplesmente. Nada mais. Em seguida, sem outra palavra, entrou em seu carro, deixando a multidão a vibrar. O debate nacional, mas na manhã seguinte, suas palavras haviam desencadeado um debate nacional que ninguém podia ignorar. As redes sociais explodiram com clipes do momento exato em que Bolsonaro havia confrontado Guga. Milhões de visualizações em poucas horas transformaram o intercâmbio. No tema de conversa nacional, comentaristas políticos de todas as tendências dedicaram segmentos inteiros a analisar o ocorrido. O que vimos ontem à noite, declarou uma renomada analista em um programa matinal,
Foi um exemplo perfeito do que significa manter a integridade sob pressão. Bolsonaro não apenas respondeu às perguntas, ele redefiniu os termos do debate. Nas universidades, professores de comunicação começaram a usar o clipe como material de estudo. Observem a postura corporal. Um professor apontava para seus alunos de jornalismo. Notem como ele mantém o contato visual, como seu tom permanece constante. Isso, alunos, é domínio comunicacional em sua forma mais pura. Pesquisas de opinião realizadas nos dias seguintes mostraram um surpreendente aumento na aprovação pública de Bolsonaro, mesmo entre grupos que, tradicionalmente, haviam sido críticos a ele. Sua autenticidade havia ressoado com uma audiência cansada de respostas ensaiadas e discursos vazios. O mais fascinante foi como a entrevista transcendeu o âmbito político para se tornar um fenômeno cultural. Memes, remixes musicais e até mesmo mercadoria com frases de Bolsonaro começaram a circular. Uma camiseta com a frase "opiniões não são fatos" esgotou em questão de horas. Psicólogos sociais apontaram que a reação do público revelava uma fadiga coletiva da agressividade midiática. Em um cenário onde o confronto é a norma, explicou um especialista, ver alguém responder com calma e dignidade, sem se deixar provocar, é surpreendentemente refrescante. É quase revolucionário. Ao amanhecer, clipes da entrevista haviam se espalhado como um incêndio florestal nas redes sociais. Hashtags como Bolsonaro fala e Bolsonaro vence Guga eram tendência em todo o país. Pessoas de ambos os lados do espectro político opinavam, dissecando cada palavra, cada gesto, cada matiz do intercâmbio. As redes de notícias a cabo reproduziam o momento em loop, com analistas discutindo se Guga havia cruzado uma linha ou se as respostas de Bolsonaro eram uma aula magna de elegância sob pressão. Alguns o chamaram de sereno e imperturbável, outros alegaram que ele havia evitado a responsabilidade. Independentemente da opinião, um fato era inegável. Ele havia cativado a nação. Os debates não se limitaram à televisão. As conversas em cafeterias, as discussões em locais de trabalho e nas mesas de jantar familiares fervilhavam com perguntas sobre os limites do profissionalismo e o respeito pessoal nas entrevistas. Poderia um entrevistador realmente buscar a verdade, sem se exceder? Era justo colocar a vida profissional de alguém sob tamanha escrutínio? Em meio ao frenesi, Bolsonaro não emitiu mais declarações. Ele deixou que suas palavras da entrevista falassem por si mesmas. Uma decisão que apenas alimentou a fascinação do público. Seu silêncio não era evasivo, mas deliberado. Um lembrete de que, às vezes, a moderação pode causar um impacto mais forte. Nas semanas seguintes, Guga Noblat abordou a entrevista em seu programa, reconhecendo que talvez tivesse subestimado seu convidado. "Vou dizer uma coisa", ele disse à sua audiência. "Você concorde com ele ou não, Jair Bolsonaro sabe como dominar uma sala." Para muitos, a lição deste evento não foi apenas sobre Bolsonaro ou Guga, mas sobre a lição mais ampla de enfrentar a adversidade com dignidade. Em uma era de debates acalorados e sons virais, sua compostura se tornou um raro exemplo de se elevar acima do caos. À medida que os títulos desapareciam, uma coisa ficava clara. Momentos como este nos recordam o poder das palavras medidas, a força da autoconsciência e a importância de se manter firme na própria verdade. À medida que as semanas passavam, o impacto daquele intercâmbio evoluiu para algo mais profundo, uma conversa nacional sobre a qualidade do debate público. Editoriais em jornais de prestígio questionavam se havíamos normalizado um nível tóxico de agressividade em nossas discussões sociais. Talvez o mais revelador, escreveu um colunista respeitado, não foi o que Bolsonaro disse, mas como reagimos a isso. Nossa surpresa diante de sua serenidade diz mais sobre o estado de nossa cultura do que sobre o homem em si. As escolas de comunicação começaram a revisar seus currículos, incorporando mais ênfase na ética jornalística e nos limites do questionamento. Alguns programas de entrevistas anunciaram novas diretrizes internas para garantir um tratamento respeitoso aos convidados, sem sacrificar a busca pela verdade. Bolsonaro, em uma rara entrevista posterior, concedida a um meio impresso, refletiu brevemente sobre o incidente.
Eu não procurei ser um exemplo, comentou. Apenas respondi com a verdade que conheço. Se isso inspirou outros a reconsiderarem como nos comunicamos, então algo bom surgiu daquela noite. O que começou como uma entrevista projetada para gerar controvérsia, acabou se tornando um ponto de inflexão cultural. Pais a usavam para ensinar a seus filhos sobre integridade. Treinadores empresariais a citavam em seminários sobre liderança sob pressão, e até mesmo em debates parlamentares eram feitas referências a ela. Talvez a lição mais duradoura tenha sido que, em um mundo onde o volume é frequentemente confundido com a substância, a verdadeira autoridade reside na capacidade de manter a calma quando todos esperam que você perca o controle. Jair Bolsonaro não apenas defendeu sua posição naquela noite, ele ofereceu um lembrete atemporal de que a dignidade, quando mantida inabalável, tem um poder que nenhuma provocação pode silenciar. Se esta história te surpreendeu tanto quanto a nós, não saia sem deixar seu like. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdo impactante e a alcançar mais pessoas com estas histórias que fazem pensar. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando momentos inesquecíveis que deixaram o mundo sem palavras. E o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que gostaria de assisti-lo. Talvez esta história inicie uma conversa que valha a pena. Se você gostou desta história, temos muitas mais que farão você refletir, se surpreender e ver as coisas de outra perspectiva. Continue explorando o canal e mergulhe em mais relatos que o manterão